Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. É uma satisfação estar falando com vocês de novo. Muito tempo que eu não falo com vocês pessoalmente, mostrando minha cara. Eu tava com um problema de memória muito grande, tanto que meus últimos vídeos foram muito prejudicados. Inclusive, isso tira um pouco da credibilidade deles. Isso me deixou um pouquinho chateado quando dei uma olhada nos vídeos, né, que eu tinha feito ultimamente. Mas mudando de assunto, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre arquivos acásticos, inconsciente, consciente, autoconhecimento, nossa memória e como tudo isso se relaciona. E você sabe o que é consciente? Consciente é o que a gente tem consciência, é o que nossa mente consegue perceber. E inconsciente, inconsciente é o que a gente não tem consciência. Mas como tudo que a gente capta existe dentro da gente, então tanto consciente quanto consciente existe dentro de nós. Então, pessoal, deixar uma mandala sempre aqui no vídeo para vocês sempre se autoconhecerem. Vou deixar essa mandala rosa linda que eu gosto muito, para a gente se autoconhecer enquanto assiste o vídeo. Enquanto a gente se lembrar dessa mandala, assistindo o vídeo, a gente vai obter o autoconhecimento. Tudo, exatamente tudo o que acontece com a gente grava na nossa memória. Todos os milésimos de segundo de tudo que acontece com a gente grava na nossa consciência. Isso é o que o Zen Budismo chama de alaya vijnana, ou o que a gente chama de arquivos acásticos, né? Em tantas filosofias, em tantas filosofias esotéricas, espiritualistas. Então, se vai para nossa consciência tudo o que a gente se vai para nossa consciência tudo que a gente vive, tudo que acontece com a gente milésimo por milésimo de segundo, por que a gente não lembra? Justamente por causa que todas essas informações elas vão para o nosso inconsciente. A psicologia ela sabe que nosso inconsciente é muito grande, mas não imagina o quão grande é esse inconsciente. Então, pessoal, muita coisa fica registrada na nossa memória para ser resgatada, né, na nossa vida, como a gente está, porque são traumas, porque são coisas difíceis de lidar, ou porque são coisas que nós precisamos lidar para o nosso autoconhecimento nessa vida. São coisas mais fortes, mais impactantes, não necessariamente coisas que causem sofrimento, porque muitas vezes quando a gente se acostuma a enxergar coisas sobre nós mesmos que vai contra uma visão contra nosso ego, contra a nossa visão de mundo, a gente se acostuma com isso e isso para de incomodar a gente. Então, as pessoas falam que autoconhecimento traz sofrimento. Não, isso é uma grande ilusão. O autoconhecimento não traz sofrimento. A princípio ele é incômodo, mas depois não. A gente se acostuma com tudo isso. Eu sei que é um pouco difícil de entender isso, mas confia em mim. O autoconhecimento é a melhor coisa que a gente pode fazer. É o que aumenta a nossa felicidade, é o que aumenta nossos bons sentimentos que a gente tem, é o que transforma nossos sentimentos cada vez por mais tempos mais intensos, a maior parte do tempo. Claro que muita coisa que a gente vivencia atrapalha isso, inclusive coisas que vão para o nosso inconsciente, mas são coisas que a gente tem que aprender a lidar na nossa vida. Mas o nosso inconsciente ele capta tudo e fica tudo guardado nos registros acásticos, no Alaya Vijnana. E nem o pessoal do mundo espiritual, do mundo astral e até mesmo do plano mental tem acesso a todas as memórias. A nossa evolução espiritual é eterna. E quando a gente fala em autoconhecimento, a gente resgatar coisas do nosso inconsciente, coisas que a gente não sabe, inconsciente é o que a gente não sabe, e trazer elas para o consciente, passar a perceber. Isso é o autoconhecimento. E são coisas que a gente percebe e passa a ter. E o autoconhecimento, ele é eterno e infinito, ele é muito maior do que a gente imagina. Porque se a gente for ver algumas informações esotéricas, existem muitos argumentos que a gente colocou no site para mostrar para vocês que a evolução espiritual ela é eterna.
E um desses argumentos é que a gente só pode se angelicar, se tornar anjo, depois que a gente se torna iluminado numa segunda iluminação. A gente tem todo o processo para passar pelo plano mental todo, e passar do plano mental e viver no mundo búdico. Aí a gente pode se tornar anjo, angelicar. Aí a gente começa a passar e o próximo estágio seria depois do búdico, é o átmico, que é o estágio divino. Mas e o que seria, né? Se a gente se angelicar, seria se tornar arcanjo e teria toda uma hierarquia angelical muito, muito grande, muito extensa para a gente passar. Então a gente pode ver que a evolução espiritual é eterna. E se a gente for comparar assim, os orixás da evolução espiritual, os orixás que regem evolução, inclusive a evolução espiritual, eles perderiam a função se um dia a gente chegasse no nível máximo. E nenhum orixá perde a função, a evolução ela continua sempre, eternamente. E isso são revelações que muitos youtubers estão trazendo, que iluminados estão trazendo recentemente. Muito se acreditou que a evolução ela teria... Muita gente acreditava que a evolução parava no Nirvana, quando a gente atingiu o plano mental. Mas não, depois a gente chegou à revelação que a gente chega até o plano... Depois do mental tem o plano búdico, tem o plano átmico, que agora a gente está vendo que ela é eterna. Que mesmo no mundo átmico, no mundo divino, a gente continua evoluindo sempre. E os seres mais evoluídos que a gente tem no nosso planeta são os dragões da luz. Ah, pessoal, e outra coisa interessante também. A gente só se angeliza se a gente quiser. Se a gente não quiser se angelicar, a gente não se angelica. A gente continua vivendo de outra forma. Porque o que o anjo faz? O anjo ele é um ser que vive dentro de Deus e emana as energias dele para toda a realidade, sustentando a realidade, sustentando aspectos da realidade e trazendo muitas vezes o autoconhecimento. A gente sabe que os anjos, propriamente, né, dos arcanjos, eles trabalham com a consciência dos humanos. Mas acho que eu me perdi um pouco, pessoal, voltando a falar um pouco do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, o que é? É conhecer o que a gente não sabe sobre a gente mesmo. E o que a gente não sabe sobre a gente mesmo? É o que está no nosso inconsciente. Entenderam? E pessoal, fazendo um bônus vídeo aqui no final, né? Você sabe que o amor é o oposto da soberba. Por quê? Porque o amor une as pessoas. O amor ele une, ele quer estar junto. E a soberba não. Eu tô sozinho, eu não preciso de ninguém. Eu me dependo, eu me basto e eu não preciso de ninguém. Ao contrário, né? Na Umbanda a gente vê que o orixá do amor é o orixá Oxum. E o que ele faz? Ele une tudo. Ele é responsável por todas as uniões do universo. A união das moléculas, dos átomos. É responsável pela gravidade. É responsável pela união de tudo que existe. E tudo depende de tudo para existir, né? Como ensina o artista Pablo, né? Para você ter uma coisa na sua mesa, uma comida, quantas pessoas não tiveram que plantar, colher, o transporte, o depósito, ir para a loja, os vendedores, e o que os vendedores tiveram que aprender, o que cada pessoa que fez isso tiver que aprender, o que o automóvel, o que a tecnologia teve que desenvolver, as pessoas... Para a gente ter o que a gente tem hoje em tudo que a gente tem, seja em qualquer benefício que a gente tem, seja numa TV, seja num computador, num celular, num alimento, o tanto de pessoas e do que a gente precisou daquilo para conseguir aquilo é uma tecnologia desenvolvida por toda a humanidade durante o tempo todo. Além do que, todas as pessoas envolvidas, então é uma coisa de muita época e muitas milhares de pessoas envolvidas para fazerem aquilo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, pra gente é sempre uma felicidade você assistindo o vídeo. Então um grande abraço no coração de vocês e fiquem com luz, seres de luz.